psicologia social, tem uma teoria que se chama Teoria das Representações Sociais. O autor dessa teoria se chama Sergio Moscovici. E aqui, assim, fazendo o suprassumo do suprassumo do suprassumo da síntese, ele vai dizer assim: a realidade não é exatamente a realidade, mas é aquilo que você enxerga da realidade. Ou seja, é o como você representa aquela realidade. Ah, peraí, então não existe realidade objetiva? Não é exatamente o não existe a realidade objetiva, mas como é que as pessoas enxergam determinadas situações. E quais são as lentes que elas empregam para enxergar essas situações? É claro que o modo como as pessoas enxergam essas situações vai ter a ver com dois campos, né? Vai ter a ver com aquilo, a sociedade em que ela vive, a cultura dessa sociedade em que ela vive, a comunidade em que ela está inserida, né? Então, esses são aspectos sociais que influenciarão o como aquela pessoa enxerga um determinado fenômeno. É um ponto. Um outro ponto é aquilo que a pessoa traz dentro de si. E que, logicamente, ela traz dentro de si, tem influência de como ela foi criada, tem influência daquilo que ela própria foi construindo. Então, nós temos a realidade mediada tanto pelos aspectos sociais, né, os fenômenos, tanto mediados pelos aspectos sociais, como também pelo olhar individual. Tá, e daí? O que isso tem a ver com a minha prática? Bom, isso tem a ver com o seguinte, né? Nos aspectos sociais, pode ser que você se depare com um cliente que seja ideologicamente, diametralmente oposto a você. Mas isso torna essa pessoa um cliente difícil? Não, não. Vou dar um exemplo. Eu tive, não faz muito tempo, uma situação em que um filho maior de idade, com seus 31 anos, promoveu uma ação de alimentos contra o pai. E aí o pai chega no escritório indignadíssimo. Mas isso é um absurdo, porque ele já tem 31 anos, eu nunca deixei ele desamparado. Bom, e aí você vai tentar entender a história, né? E aí eu faço a pergunta clássica para esse senhor que é: conte-me desde nasci de parto natural. Que é um modo de dizer, né? Uma forma de se expressar. Mas o que eu quero saber é, me conta, né? Como é que foi, né? Quando você conheceu a mãe, como que ele nasceu, como é que foi a vida, etc. E aí ele me relata aqui 2 pontos. Ele era casado e já tinha, né, os filhos do casamento dele. E aí ele conhece uma pessoa lá no trabalho dele, tem um breve envolvimento com esta pessoa e tem este filho, que hoje tem lá 31 anos. E aí ele diz para a genitora deste filho, para a mãe desse filho: olha, fica tranquila, hein? Tranquilaça, porque eu nunca vou desampará-lo. Na cabeça dele, o nunca desampará-lo significava que ele levaria umas cestas básicas ali, outras acolá, ia pagar algumas despesas do menino, mas ele não poderia conviver com esse menino como de fato não conviveu e nunca apresentou os outros filhos que ele tinha, né, do casamento dele, para esse filho que ele teve com essa pessoa com quem ele se envolveu. E também não teve participação em nenhum aniversário do menino, não foi em nenhuma festinha da escola, enfim, ele não teve uma participação afetiva na vida desse menino.
Aí eu perguntei para ele, mas assim, por que o senhor nunca teve participação na vida dele, né? Por que o senhor, ele não quis se aproximar, a mãe que impediu, ou o senhor que não quis? Aí ele me respondeu o seguinte: tá preparado? Tá preparada? Doutora, porque eu protejo minha família, né? Eu tenho minha família. E aí eu disse, bom, mas esse menino não era também parte da sua família? Ele disse, não, eu fiz tudo certinho, né? Porque eu tive esse filho e nunca separei. Na cabeça dele, todo aquele desamparo emocional, afetivo, toda aquela ausência dele na vida do filho, não poderiam jamais explicar e nem justificar o porquê aos 31 anos de idade esse rapaz se sente credor do pai. Então, se ele não é credor do afeto, se ele não tem o afeto, se ele não teve uma relação, se ele, enfim, se ele não foi reconhecido como alguém importante que faria parte daquela, né, daquela vida, daquele convívio, que então o crédito dele fosse pelo menos os alimentos. E ele estava realmente indignado. Ele não conseguia se colocar no lugar, na posição daquele filho que eventualmente tinha lá suas questões, porque ele via que ele não tinha a atenção nunca teve, né, a atenção desse pai. Tá, mas e daí? E daí que na representação social deste senhor, família é família nuclear formada por casamento. Ideologicamente, essa pessoa está muito distante de mim. Por quê? Como alguém que estuda sociologia da família, como alguém que estuda psicologia social, como alguém que estuda direito das famílias, como alguém que estuda historiografia, eu entendo que família é aquele núcleo que te faça se sentir pertencente. E que a noção de pertencimento não está relacionada a você ter ou não ter vínculo biológico com alguém. Ainda que você tenha, como era o caso, né, do filho com este pai. Então, ideologicamente, nós estamos muito distantes. Porque ele tem uma representação social de família que está muito que é muito diferente daquela que eu tenho. Tá, mas isso torna essa pessoa difícil, um cliente difícil? Não.